Olá, alunos da Escola de Topografia. Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula, a gente vai estar falando sobre a introdução aos mapas temáticos. Então, mapas temáticos do QGIS. Vou estar falando aqui, de forma breve, sobre alguns temas aqui que a gente vai estar falando ao longo desse módulo do curso. Vamos estar falando sobre a introdução aos mapas temáticos, como unir tabelas de campos de dados. Vamos falar de mapas qualitativos e quantitativos, mapas baseados em regra, mapas de símbolos pontuais e proporcionais, mapas de fluxo e algumas dicas sobre alguns mapas temáticos. Então, isso aí a gente vai estar vendo tudo nessa parte do módulo, no caso, o módulo 3 do nosso curso. Vamos estar falando aqui sobre a cartografia. De forma simples, a cartografia pode ser entendida, como uma ciência que visa representar algo que está no globo terrestre em uma folha de papel, por exemplo, em um mapa, né? Então ela tende, a representar uma figura curva, que é o nosso globo terrestre, em uma superfície plana. Essa é a ciência aí que estuda as fórmulas matemáticas, os métodos que possibilitem, estar realizando essa representação. A cartografia também pode ser entendida como arte, porque para fazer um mapa, você, de certa forma, aí tem que ter habilidades artísticas para estar desenhando um mapa. Isso, falando lá nos primórdios aí da cartografia, quando ela surgiu, que não tínhamos, os computadores, os softwares topográficos, então tudo era feito à mão. Então a pessoa, o profissional que realizava isso, de certa forma, ele tinha que ser um artista. Aí, devido à evolução da cartografia, ela veio, a se dividir em cartografia de base e cartografia temática, porque essas duas cartografias apresentam características diferentes. A cartografia de base, eu vou estar falando mais para frente, ela está mais relacionada às normas, aos cálculos, à parte mais, assim, digamos, teórica dessa disciplina. Já a cartografia temática está mais ligada às formas de representação. Então, vamos aqui falar de forma assim, um pouco mais detalhada, cartografia de base e cartografia temática. A cartografia de base, aqui ela é a referência, ela é baseada em normas técnicas e a sua base científica consiste nos sistemas de projeção, a topografia, a aerofotogrametria e o sensoriamento remoto. Então, como eu disse, ela está mais ligada à parte, assim, a grosso modo, teórica, vamos falar assim. Vamos usar esse termo para estar definindo a cartografia de base. E ela está ligada, aos sistemas de projeção, à topografia, à aerofotogrametria, que é uma forma de mapeamento, e também ao sensoriamento remoto. Já a cartografia temática, ela está mais baseada em normas metodológicas, então, ou seja, ela é baseada em métodos de comunicação visual, Ela já envolve essa teoria de informação e comunicação visual. Ela está ligada à simbologia gráfica, metodologia e representação gráfica, a estatística, o sensoramento remoto também, e a psicologia da percepção e cognitiva, Então, ela está mais ligada à forma como eu vou estar representando meus gráficos, os meus mapas. Eu tenho uma informação e eu pretendo representar ela em um mapa da melhor forma possível. Essa área da cartografia possibilita estudar esses métodos de representação de símbolos, de cores, que possibilitem, o usuário estar entendendo e interpretando de forma correta o meu mapa. Essa cartografia, no caso temática, ela é bastante importante porque não adianta nada eu ter uma cartografia de base bem feita, eu ter um mapa bem feito, porém, se ele for, de certa forma, difícil de ser interpretado. Alguns mapas, realmente, dependendo do que ele representa, é complicado o seu entendimento. Contudo, mapas, assim, digamos que mais comuns aí no dia a dia, eles têm que ser de fácil interpretação, porque na maioria das vezes, pessoas leigas, pessoas que não entendem do assunto, precisam entender a mensagem que aquele mapa está passando. Então, isso está aí a importância da cartografia temática. A cartografia de base tem como principal objetivo, a localização através de coordenadas do fenômeno geográfico, ou seja, busca a melhor forma de representar uma variedade de feições da Terra ou uma parte dela. Então, temos aqui alguns mapas,
da cartografia de base. Tem um mapa aqui, por exemplo, do Brasil, um Brasil político, né, o mapa político do Brasil, onde tem ali as representações de todos os estados, das capitais de cada estado, algumas aí rodovias principais. E aqui do outro lado a gente já tem a carta do Brasil, no caso aqui a carta de São José dos Campos, que ela foi retirada do IBGE, né, do ano de 1973. Na verdade, ela foi produzida pelo IBGE e como foi produzido no IBGE, fica salvo nos arquivos do IBGE. Você pode até estar acessando isso aí para estar consultando essa carta. E aí a gente percebe aí que é algo assim, de certa forma, um pouco mais ligado à localização, né, à espacialização. Então, eu tenho aqui a minha malha de coordenadas, eu tenho aí pontos de cota, no caso da minha carta aqui, alguns rios, alguma representação dos rios. Então, assim, a cartografia de base ela está mais ligada a esses fenômenos geográficos. Já a cartografia temática, além de uma visão oficial da cartografia brasileira, é o campo da cartografia que aborda todas as etapas da produção de um mapa, objetivando adequar o nível de complexidade ao usuário. Apresenta ênfase no processo de comunicação, diferindo das outras áreas da cartografia que possuem foco na qualidade geométrica ou posicional de dados espaciais. Então aqui a cartografia temática, ela tem a cartografia de base introduzida dentro dela, contudo, não é o foco dela a cartografia de base. No caso, a cartografia temática utiliza da cartografia de base para estar passando uma informação, né? Para estar comunicando com o meu usuário qual é a mensagem, né? A informação que eu quero passar. Aqui, por exemplo, pode ser um mapa de números de infectados por uma doença, pode ser um mapa de população relacionado à densidade populacional. Então, a cartografia temática, ela, de certa forma, não tem assim um limite. Vamos dizer que depende bastante da criatividade e da necessidade do usuário. Então, a cartografia temática ela é bem ampla, ela pode ser aplicada aí, diria que em qualquer área que você possa imaginar. Pode ser usada na medicina, na questão de melhor representação assim de cidades, densidade populacional, êxodo urbano para o rural. Então, assim, a cartografia temática ela é bem ampla. Um requisito que o profissional deve ter para estar utilizando a cartografia temática é entender melhor as formas de comunicação através de um mapa, né? Entender qual que é o símbolo melhor para representar, se você está representando um dado quantitativo ou um dado qualitativo, qual que é a melhor forma de estar representando isso dentro de um mapa, quais as escalas de cores eu devo usar para que o meu usuário entenda. Então, assim, é uma ciência e que com o tempo, com a prática, você vai cada vez mais, né, aperfeiçoando. A elaboração de mapas temáticos. Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que objetivam a melhor visualização e comunicação, distinguindo-se essencialmente dos topográficos por representarem fenômenos de qualquer natureza, geograficamente distribuídos sobre a superfície terrestre. Então, a grande diferença do mapa temático, né, para o mapa topográfico, por exemplo, eu falei que o mapa topográfico ele foca apenas na representação de alguns elementos, no caso geográficos. Já a cartografia temática, ela representa situações, né, que vão além das informações geográficas. Por exemplo, situações de dados populacionais, de dados como idade da minha população. Isso aí são informações que não é representado, não tem como eu representar isso em um mapa topográfico, mas eu consigo representar isso no mapa temático. Então, para realizar um mapa temático, ele necessita de basicamente três informações, né? Então, no caso, três passos, melhor dizendo. Coleta de dados, análise e interpretação e representação. Então, na coleta de dados, como o próprio nome já sugere, eu tenho que coletar o meu dado. Aonde que eu vou estar coletando esse dado? No site do IBGE, no site de algum censo que tenha sido realizado, uma pesquisa de rua. Então, isso aí são métodos de estar obtendo as informações, obtendo os dados. Em seguida, temos a análise e interpretação. Então, eu coletei o meu dado. Se eu tiver que realizar algum cálculo estatístico, eu realizo e avalio e interpreto aquela informação. A minha população está certa? O dado que eu obtive aqui, ele é consistente? Ele está certo, de fato?
Em seguida, vem a representação, que é como melhor representar o meu fenômeno. Se, por exemplo, eu quero representar a faixa etária da minha população, que cor que eu vou usar para representar o local que tem a população mais jovem? Qual a cor que eu vou estar utilizando para representar um local que tem uma população mais idosa? Então, isso aí são critérios, né, para que eu possa estar realizando um bom mapa. Isso aí, como eu já disse, é uma ciência, envolve aí bastantes áreas do conhecimento e é importante para uma pessoa, né, que trabalha com QGIS, uma pessoa que vai elaborar mapas temáticos, estar prestando atenção nessas informações, porque isso influencia no seu trabalho final. Em seguida, temos aqui os métodos de mapeamento. O nível de organização dos dados, os dados, né, no meu caso, pode ser qualitativos, ordenados ou quantitativos de um mapa, está diretamente relacionado ao método de mapeamento e à utilização de variáveis visuais adequadas para a sua representação. Então, quando eu tenho um dado quantitativo, ordenado ou qualitativo, eu tenho que estar aí adequando da melhor forma possível a minha representação para que eu consiga estar representando os dados de forma correta. A combinação dessas variáveis dará origem aos diferentes tipos de mapas temáticos, entre os quais podem ser mapas de símbolos, mapas pontuais, mapas de isolinhas, mapas de fluxos, mapas zonais, coropléticos, mapas de símbolos proporcionais ou círculos proporcionais, mapas de pontos ou nuvens de pontos. Então, esses exemplos aqui são exemplos de mapas temáticos em que, dependendo do dado que você vai estar apresentando, você tem que estar aí, né, utilizando algum mapa desse. E para estar utilizando cada mapa desse, você tem que observar algumas situações importantes, porque cada mapa desse tem uma característica especial e é utilizado para representar determinados tipos de informações. Aqui a gente vai estar falando dos três principais mapas temáticos, né? Os qualitativos, ordenados e os quantitativos. Que no próximo slide eu vou estar especificando, né, falando melhor sobre cada um deles. Mapas do método, né, pelo fenômeno quantitativos. Os mapas que representam fenômenos qualitativos. Os mapas de mapeamento para os fenômenos qualitativos utilizam de variáveis visuais seletivas, como forma, orientação e cor, nos três modelos de implementação pontual, linear e zonal. Expressam existência, localização e extensão de ocorrências a partir da diversidade de atributos. Então aqui a gente tem três mapas. Um de característica pontual, onde é representado aqui apenas pontos. Aqui representação linear, onde eu tenho aqui, por exemplo, as principais rodovias, que é a representação por linha. E aqui a gente tem a representação zonal, que é uma representação por polígono, né? Onde eu tenho vários polígonos aqui que representam um determinado atributo. Então aqui são exemplos de mapas qualitativos, ou seja, eles representam algum fenômeno qualitativo, que tem a ver com qualidade. Então, por exemplo, nesse último mapa aqui, a gente tem a presença de favelas. Então isso não é um mapa quantitativo, é um mapa qualitativo. Aqui nessas regiões aqui apresentam favelas. Já nesse mapa aqui, a gente tem a questão de rodovias, ferrovias e hidrovias representada. E aqui a gente tem uma representação pontual, que pode ser qualquer coisa, vai variar, vai depender aí da intenção da pessoa em estar representando. Então tem aqui os três tipos, né? Pontual, linear e zonal, para os mapas qualitativos. Agora eu tenho aqui os mapas de fenômenos ordenados, são representados em classes visualmente ordenadas e utilizam as variáveis valor e implantação zonal. Os mapas mais significativos para representar fenômenos ordenados são os mapas coropléticos. Ilustram uma sequência única de atributos do fenômeno expressados a partir da relação de ordem. Então, os mapas coropléticos, eles representam uma forma assim, meio que de hierarquia. Como que ele passa essa mensagem? Então, suponhamos aqui que tem esse mapa aqui que representa a altimetria. Então, notem aqui que temos as cores mais escuras, variando assim, de escala coral, né? E variando a cor, até uma cor mais clara, que é no caso aqui o verde. Então, eu tenho aqui minha altimetria da cor mais escura,
ela é mais alta e a cor mais clara ele tem uma altimetria mais baixa. Então ele expressa, né, esse fenômeno aí de um mapa ordenado, que apresenta uma forma de ordem, e um mapa coroplético, né, que apresenta aqui é, informações de cores, no caso aqui a alteração ou variação de cores. Aqui da mesma forma, aqui temos a questão da densidade demográfica, onde eu tenho aqui habitantes por quilômetro quadrado. Nas áreas mais claras, temos uma densidade populacional menor. E nas regiões que são representadas por cores mais escuras, eu tenho uma densidade populacional maior. É interessante a gente reparar aqui que na região de São Paulo, o sul do país aqui, e no litoral, as cores mais escuras. Quando a gente vai entrando aí por o interior do país, a cor tendo ficando mais clara, ou seja, a densidade populacional vai aí diminuindo. Então essa é a ideia dos fenômenos ordenados. Eles apresentam ordem ou hierarquia. E na maioria das vezes, usa os mapas coropléticos para representar isso. Em seguida, temos os fenômenos quantitativos, ou seja, que está ligado à quantidade. São representados pela variável visual, tamanho, e podem ser implantados em localizações pontuais do mapa ou implantação zonal, por meio de pontos agregados, como também na implantação linear com variação de espessura de linha. Então aqui eu tenho um mapa que representa informações sobre a Covid-19, no caso desse aqui, onde eu tenho aqui a maior número aí de infecção, onde os pontos mais claros representam menos casos e nos pontos mais escuros aqui, quanto mais escuro e maior, apresentam um número de casos maior. Esse tipo de representação ele pode ser tanto por ponto quanto por linha, como já foi falado aqui. Como ponto, ele vai variar, por exemplo, o tamanho, o raio. Como linha, ele pode estar variando a espessura. Então, se eu quisesse representar aqui uma rodovia que tem o maior tráfego de veículos, uma que tem o menor tráfego de veículos, eu posso estar utilizando aí as espessuras de linhas diferentes para estar representando esse fenômeno. Os mapas quantitativos são bastante usados aí, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem aí grandes informações com relação à vacina, com relação à pandemia, né? E também ele é bastante usado para estar representando aí informações a respeito da população, ou seja ela aí quais forem, né, as informações que relacionam números às cidades, às localidades. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Caso tenha ficado em alguma dúvida a respeito de alguma coisa que foi falada, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar respondendo. Então é isso e até a próxima.